Olá, que prazer estar de volta para mais um episódio do EPET 2024. Esse é o espaço permanente para o estudo do Divino Monismo, onde refletimos sobre a espiritualidade e a nossa relação com Deus. Eu sou Carolina Abuso e hoje teremos o terceiro episódio da narrativa descrita por Oswaldo Polidoro no livro Às Margens do Mar Morto. Se você está chegando agora ao nosso canal, não deixe de se inscrever para saber em primeira mão de todas as nossas novidades. Também convidamos a assistir aos episódios anteriores do nosso livro, para conhecer um pouquinho mais dessa bela narrativa. Lembramos que você pode baixar de maneira gratuita essa e outras obras do autor no site conhecerparatransformar.com.br. Ou, se preferir, pode enviar os seus dados para o WhatsApp 11 9 1132 0077 e receber também de forma gratuita esse e outros livros na sua casa. Muito bem, vamos à nossa história? Bom, por alguns instantes, deixamos a narrativa de Ambrósio e Antônio para conhecer um outro personagem muito interessante chamado Licínio. Bom, o Licínio, já nesse momento da história, é um espírito desencarnado que habita o plano astral. Porém, ele começa a se sentir incomodado, inquieto, como se um verdadeiro vulcão revolvesse angústias dentro dele. Ora se sente presa, ora vítima, e com essa inquietação crescente e aparentemente sem motivo, ele ora pedindo a Deus, então, por auxílio. E nesse momento, Teócrito, um irmão espiritual com grande conhecimento e mérito, é designado para lhe auxiliar, servindo para o Licínio, então, como companheiro e guia, sendo instrutor e instrumento para que o Licínio entendesse, então, o que o afligia. Bom, com esse intuito, Licínio é levado por Teócrito a um grande salão, onde se vê frente a uma bela paisagem. Nesse local, o Teócrito explica sobre as forças sutis que nos rodeiam e sobre as leis divinas que trazemos no nosso íntimo. E convida o Licínio a acompanhá-lo mentalmente. Nesse momento, uma imagem se forma e o Licínio acompanha a cena de um espírito desencarnado que se comunica mentalmente com um encarnado que transcreve uma mensagem, um médium. Ele fica, então, maravilhado ao presenciar a possibilidade de comunicação entre os planos da vida. Bem, e aqui as nossas histórias se conectam. Quem é o espírito desencarnado que transmite a mensagem? O nosso amigo Ambrósio. Vocês lembram-se bem dele, né? Bom, o Teócrito explica que aquele espírito, Ambrósio, está no ambiente de orações espiritualistas da Terra, se comunicando. Bem, na verdade, ele está fazendo uma confissão, narrando fatos históricos relacionados à crucificação de Jesus. E que Licínio, por também possuir envolvimento e responsabilidade no triste fim de Jesus, estava conectado a ele por ligações e forças sutis. E por isso mesmo ele tinha aquela angústia, mesmo que inconsciente. Bom, o Licínio havia sim tomado parte, como Ambrósio, no triste fim daquela encarnação de Jesus há 2000 anos. Havia passado por provas e sofrimentos, além de encarnações com múltiplas dificuldades, com debilidades físicas e desencarne jovem, como em uma delas, onde o Licínio desencarnou, faleceu aos 3 anos de idade. E que desde então seguia no plano espiritual, se desenvolvendo e aprendendo. Bem, uma grande tristeza toma conta do Licínio ao saber que havia tomado parte na crucificação. Ele se pergunta como é que havia vivido tranquilo até aquele momento. Como ele não sabia dessa informação tão grave até aquele instante? Bem, mas como aprendemos nos episódios anteriores, o conhecimento desses fatos não tem o intuito de deprimir ou trazer culpa para quem os conhece, os descobre, né? E o Teócrito tranquiliza. Não deve se deixar sobressaltar por isso. Ninguém tem o direito de pensar temerariamente com relação a um erro qualquer cometido pelo seu irmão de origem e jornada.
lastimar o erro e procurar saná-lo. Eis o dever de todos. Bom, e nos dias que se seguiram, o Licínio se colocou então à disposição do Teócrito, passando a participar de reuniões espirituais com o amigo, sempre em serviço, junto aos encarnados e os desencarnados. E aos poucos, o Licínio vai fazendo amizade com outros espíritos servidores do bem e, aos poucos, crescendo em conhecimento. Entre os muitos ensinamentos recebidos, o Licínio aprende, por exemplo, sobre o papel de Jesus como homem símbolo que abriria a humanidade a uma nova era. Momento do planeta onde a revelação e os dons mediúnicos seriam fundamentais para transmitir informações e possibilitar a comunicação entre os planos da vida. Aprende também sobre a corrupção doutrinária, que ao longo dos séculos desviou o real sentido da Igreja do Cristo, que não deveria ter donos nem formalismos, e baniu a comunicação entre os planos da vida. Bom, com isso, a humanidade se viu frente a frente com uma avalanche de fraudes, comércio, idolatrias, tudo praticado em nome de Jesus. O Licínio aprende ainda sobre o Espiritismo, que trazia novamente a revelação para a frente de trabalho, sendo ela a Igreja do Pentecostes reestabelecida, como cita o autor. Ele frisa também que a verdadeira religião, a Igreja de Jesus, deve ser baseada em amor, revelação e ciência, sempre embasados na fraternidade e no respeito. Por falar em religião, aqui ele traz um questionamento importante e que devemos pensar a respeito. Será que todas as religiões ensinam bem? Será que nós podemos dizer isso sobre aquelas instituições que maldizem, por exemplo, os dons generalizados por Jesus? Ou que usam Deus para garantir o seu bem-estar econômico e exclusivista? Praticam a idolatria? Bem, são questões que devemos nos fazer e avaliar usando o cérebro e também utilizando o nosso coração. Vamos em frente, então. Licínio segue em seu aprendizado com o Teócrito, junto aos irmãos encarnados e desencarnados. E participa de diversos trabalhos de ajuda. Alguns deles visitando, inclusive, regiões de sofrimento no plano espiritual, onde irmãos endividados com a justiça divina também precisavam de ajuda. Lembrando sempre, como já aprendemos anteriormente, que ninguém pena sem ser seu justo penar, mas que ninguém deve se sentir juiz de seus irmãos, porque o céu ou o inferno são de ordem íntima a cada um de nós. Bem, nesse ponto, o Licínio já era conhecedor mais aprofundado das questões espirituais, mas por algum motivo volta a sentir-se inquieto, lá igual no comecinho da nossa história. E além daquela angústia anterior, começa a crescer dentro dele um desejo muito grande de conhecer melhor o Ambrósio, já que tiveram aquele laço tão forte em encarnações anteriores e em tempos antigos. O Licínio, então, busca novamente o seu amigo e instrutor por ajuda. O Teócrito explica, muito emocionado, que ele, Licínio e Ambrósio já estiveram juntos em muitas vidas e situações, algumas felizes, outras com comprometimento mútuo. E que a vontade sincera do Licínio de se aproximar e estreitar laços de amizade eram, na verdade, inspiração vinda dos altos planos para que pudesse acontecer ali a melhoria de ambos. O Licínio, então, com a ajuda do Teócrito, tem a possibilidade, assim como aconteceu lá com Ambrósio, de mentalmente revisitar a sua encarnação na região do Mar Morto. E após esse momento, o Licínio recebe a graça de se ver frente à presença do Mestre Jesus. Foi uma grande emoção para ele, vocês podem imaginar, assim como havia sido para o Ambrósio, e passados aqueles momentos iniciais de grande comoção, o Teócrito explica então para o Licínio: recebemos a visita do mais amigo dos amigos. Há qualquer coisa de significativo em toda a manifestação do Mestre. A todos que muito erraram contra ele, jamais deixou de manifestar-se em tempo,
demonstrando ser perdoador pessoal e mestre geral. Jesus nos acompanha sempre e amorosamente. Consolados seriam os homens das baixas regiões e da crosta se lembrassem dessa circunstância. Por todos, Jesus espera, e poucos esperam a Jesus. Como é bonita a informação de que mesmo com os nossos erros e imperfeições, nunca estamos desamparados, né? E essa passagem também me comoveu muito ao mostrar que Jesus, no seu infinito amor, sempre se mostra misericordioso com aqueles que, de alguma forma, fizeram mal a ele, né? Nós sabemos, claro, que não há perdão gratuito em relação à justiça divina e que cada um deverá se reequilibrar. Mas ele, Jesus, sempre está de braços abertos à espera de todos. Muito bem, após todo esse tempo de aprendizado tão necessário, finalmente chega o dia do feliz encontro, ou melhor, reencontro, de Licínio e Ambrósio, quase 20 séculos depois. Esse encontro acontece na residência espiritual onde o Ambrósio habitava com a irmã Darcy e 2 crianças da região que estavam sob seus cuidados. E que momento feliz! Reiniciava ali um laço de amizade que já era tão antigo. Passado algum tempo, o Licínio é convidado a acompanhar o próprio Ambrósio nos trabalhos espirituais lá da casa da Jasmim. Lembra? Aquela casa simples na terra, mas com o divino trabalho espiritual que nós conhecemos lá no comecinho do nosso livro. E lá, eles ganham em conhecimento e tomam parte na ajuda a muitos irmãos encarnados e desencarnados, trazendo para nós discussões e temas importantes, com a responsabilidade que nos traz cada um dos conhecimentos que adquirimos e a necessidade da prática do bem em nosso dia a dia, ao lado, claro, de quem mais precisa. Além disso, devemos seguir, acima de interesses pessoais, trabalhando e confiando que outros estão guiando nossos passos em prol da nossa evolução. E melhor de tudo, que nunca estamos sozinhos. Todos os trabalhos de ajuda realizados na residência da Jasmim eram sempre muito organizados aí entre os grupos de assistência. E eu vou trazer para vocês alguns exemplos que ajudam um pouquinho a gente a entender essas ajudas. O primeiro deles começa com a viagem de Ambrósio, Licínio e Alencar, que era um outro espírito ali do grupo de auxílio, para um plano espiritual de sofrimento, tá? O grupo entra em uma zona de sombra e dificuldade para resgatar um espírito desencarnado chamado Luiz. Bom, o Luiz havia falecido e a sua esposa faz um pedido por ele em uma das reuniões lá na casa da Jasmim. Como Luiz já havia cumprido seu tempo de purgação nas zonas inferiores, ele estava pronto e em tempo já de mudar de ambiente. A ordem era que ele fosse levado pelo grupo de auxílio para um lugar ainda sofrível, mas já muito melhor do que o anterior, porque havia chegado o tempo de purgação consciente e ativa, ou seja, através do trabalho e do estudo. Tudo, claro, sempre dentro das leis de causa e efeito. Bem, após grande dificuldade, o grupo consegue identificar o Luiz e retirá-lo daquele local de grande sofrimento. Mas o Luiz não se mostrou feliz ao saber que ainda iria para um local sofrível e com necessidades, que aquele seria o seu lar ainda por algum tempo. Ele se sente injustiçado. Havia sido tão religioso, por que Deus não cumpria com a parte dele nessa troca? E, assim que se sentiu um pouquinho melhor, o Luiz começa a falar muito, tentar se defender de todas as formas. Ele queria falar com algum juiz, alguma autoridade local, alguém que ele pudesse apresentar os seus argumentos. Mas recebe dos amigos espirituais os seguintes esclarecimentos em relação à íntima justiça de Deus. Defenda-se sim, porém de si para consigo. Em si errou e em si lavrou sentença conminatória. Nenhum tribunal externo o condenou. Em si mesmo, explicou-lhe Ambrósio, encontrará a suprema justiça perante a qual
poderá atacar e defender-se à vontade. Estude em si o quanto possa sobre a sua atuação no mundo, o que soube e ignorou, o que fez e o que deixou de fazer. Lembre o quanto foi de bom como filho, irmão, marido, pai, empregador, empregado. Levante em si um balancete sério. Luiz é levado, então, a um plano espiritual ainda de dificuldades, mas já muito melhor em relação ao anterior, onde teria a oportunidade de refletir e trabalhar em prol da sua evolução. E aqui eu quero propor uma reflexão a cada um de nós até o nosso próximo encontro. Tendo hoje contato com o caso do Luiz, pensemos nos nossos atos e façamos um balancete sincero do qual estamos sendo bons de filhos, irmãos, cônjuges, pais, chefes, empregados, amigos, cidadãos, enquanto ainda estamos desfrutando dessa encarnação. E assim, quem sabe, podemos tomar novos rumos, melhorar as nossas relações e aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece hoje, enquanto ainda estamos aqui, desfrutando da oportunidade maravilhosa que é estar encarnado. Bem, eu agradeço muito a sua companhia e espero por você para o 4º e último episódio da nossa história. Vocês vão adorar. Não percam, até lá!